Nos anos 90, a menos que você trabalhe numa empresa que tenha um computador, era muito difícil você ter um domínio sobre um. Nessa época, os computadores eram praticamente inacessíveis, não só por causa do preço, que convenhamos nunca foi barato, mas também porque nem tinha interface gráfica. E as que tinham eram bem difíceis de navegar. Foi aí que no dia 14 de julho de 1995, o Windows 95 foi lançado. De informática em São Paulo mostra o super sistema que vai ajudar até quem não entende nada de computadores. O Windows 95 foi uma grande revolução na área de informática. De repente, um computador não era tão difícil de usar, e agora a multitarefa era melhor do que nunca. Tudo graças a algumas mudanças na interface, como por exemplo, ao invés de abrir um menu numa janela para fechar o programa, você pode simplesmente clicar no X. Você não precisa mais entrar no MS-DOS, entrar no diretório do Windows e digitar Win para entrar no Windows. O próprio Windows boota para você. E, ao invés de ter um painel com subjanelas com os programas, mudar configurações ou até mesmo desligar o computador, você pode simplesmente clicar no botão iniciar. Mas como que a Microsoft chegou nesse ponto? Como que a Microsoft chegou disso para isso? Bom, é isso que vamos ver no vídeo de hoje, olhando para algumas builds de desenvolvimento do Windows 95 com o codinome Chicago. Sem mais delongas, vamos lá. Aqui estamos no MS-DOS. E bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é rodar o instalador da primeira build do Windows Chicago, que é a build do dia 20 de julho de 1992. Essa build é igual ao Windows for Workgroups 3.11, mas a primeira diferença está nessa fase de instalação, já que as janelas estão meio 3D comparado ao Windows 3.11. A fonte usada também é diferente. Reiniciando o computador... eu odeio o Windows antigo. Bom, tá aí. A princípio, tirando a diferença na janela que eu já mencionei, não há nada de diferente. Até a gente mencionar os programas que estão no disquete de instalação. Para começar, nós temos um novo gerenciador de arquivos chamado Fileman.exe. Eu não consegui fazer isso aqui funcionar, infelizmente. Então, essa aqui é a única diferença entre ele e o gerenciador de arquivos do Windows 3.11. Sim, você pode clicar com o botão direito no mouse nesse gerenciador de arquivos. Temos também uma nova versão do Paint, ou Paintbrush, como é chamado no Windows 3.11. Aqui nessa build, ele é chamado de Raster. Essa aqui é uma comparação entre ele e o Paintbrush. Como podem ver, temos botões menores. Tem um bagulho que eu gostaria de mencionar, e é as builds de teste de usabilidade do Windows 95. Nós sabemos da existência dessas builds devido a um post que foi publicado intitulado Criando a Experiência de Usuário do Windows 8, o que definitivamente isso não é importante. O que é importante é o vídeo que foi publicado, demonstrando essa build. To open using a double click, the mouse pointer on an icon, like that, I guess. Whoops, no, you told me to go down here. How'd that get here? Oh well, you've circled it, so I know. Oh, twice. Oh. Let me read it again, see if I did something wrong. Yeah, Ray, you're doing a good job there. Your mouse pointer is jumping between the clicks, though. That's why it's not working. Oh. Boy, that's too sensitive, man. Bom, a primeira coisa que nós podemos notar é que essa interface tá bem diferente. Diferente, inclusive, tanto do Windows 3.1 quanto do Windows 95 final. Primeiramente, o botão de fechar parece que está em outro canto. Tem o File Cabinet, que presumidamente é o explorador de arquivos, e a lixeira se chama Wastebasket. Para quem não sabe, no Windows padrão em inglês, a lixeira se chama Recycle Bin, e é assim desde o Windows 95. Porém, nessa build, ela é chamada de Wastebasket. Inclusive, nós podemos ver que essa build tá rodando uma espécie de tour. Agora, fica difícil ler nessa qualidade horrível, típico de 1993. E temos uma pasta nova, presumidamente programas e pessoal. E agora fomos direcionados para a segunda build. Não tem muita coisa de diferente, mas o que nós podemos notar é que a lixeira é renomeada para Recycle Bin. A próxima build que a gente vai estar dando uma olhada é a 58S. E bom, aqui nós podemos ver a tela de instalação, que é bem diferente da do 3.11. Aqui
Ele pergunta se a gente quer instalar os componentes Plus Pack, um pacote de componentes. Aqui ele nos obriga a clicar em customizar, já que o botão de continuar não funciona. Mas não tem problema porque ele só pede um diretório para instalar a build. E aqui estamos instalando. Aqui tem uma mensagem que diz: bem-vindo ao programa da beta do Chicago. Agradecemos seu interesse e participação nesse programa. Você tem a oportunidade de dar feedback e submeter reportes de problemas no kit de desenvolvimento do pré-lançamento do Chicago antes que o produto final chegue. Por favor, utilize a ferramenta de reportação WinBug para, ao reportar problemas para o time Chicago. Você pode encontrar o WinBug na sua pasta acessórios. Além disso, nós esperamos que você dedique seu tempo para nos dar suas ideias e comentários. Muito obrigado, do time Chicago. Ok. Acontece que eu tive que reinstalar o Windows 3.11 aqui no PC para instalar essa build. Fazendo isso, nós podemos ver que aonde ele travou nos mostraria as configurações de rede. E depois ele pede para reiniciar. Essa aqui é a nova tela de boot dessa build. Eu odeio o Windows 9X! E aqui estamos na área de trabalho. E bom, aqui temos uma nota. Sob construção. Essa versão de pré-lançamento do Microsoft Chicago está sob construção. Por favor, tenha em mente que a interface de usuário, applets e o software do sistema vai continuar a mudar durante o ciclo de desenvolvimento do produto. Obrigado, o time Chicago. Isso junto com esse tracker que me pediu o ID Beta Site e o nome dessa máquina. Como podem ver, essa interface é bem diferente da versão final, mas lembra um pouco a versão de teste de usabilidade que nós vimos anteriormente. Inclusive aqui, nós temos uma noção melhor sobre essa interface e dá para navegar por aí no sistema. Todos os programas aqui estão numa pasta programas na área de trabalho. E aqui nós temos versões 32 bits de alguns programas como o relógio e o notepad. Esse aqui é o painel de controle. Aqui nós já temos uma noção de como é que vai ser o painel de controle no Windows 95. Inclusive eu vim aqui para tentar mudar a acessibilidade do mouse. E a interface é bem diferente da do Windows 95. E não, eu não consegui mudar. Clicando com o botão direito, nós temos a opção de reorganizar os itens, de reorganizar os ícones, criar uma nova pasta e ir nas propriedades do sistema, onde nós podemos ver que temos 3 novos papéis de parede. Esse padrão aqui, o Red Brick e o Leaves. Esse aqui é o File Cabinet. Novamente, ele é parecido com o Windows Explorer do Windows 95. Esse aqui é o Media Player. Tem um vídeo aqui. Que interessante. Esse cara manja. Tem esse WinMeter aqui, mas ele não parece existir. Temos um novo jogo, o FreeCell, o primeiro jogo do Windows em 32 bits. E temos aqui o Music Box, que é o tocador de música dessa build. Infelizmente não tenho nenhuma fonte de áudio, então não posso testar ela aqui, mas ela existe. Gostaria de mencionar que na versão debug dessa build, a taskbar ela vira uma janela. Inacreditável. Essa aqui é a build 73F. E bom, logo de cara, houve uma mudança na tela de instalação, onde parece que a Microsoft estava com preguiça de fazer um euro que scrolla, então a gente tem que apertar em continuar umas 4 vezes. Temos aqui nessa tela as credenciais, onde sim, aqui se tornou obrigatórias essas credenciais, que consistem no Beta Site ID e na senha. Isso foi uma resposta aos vazamentos das builds do Chicago de grupos wares, que para quem não sabe, são grupos que distribuem ilegalmente cópias de software. Indo para a área de trabalho... Ok. É aqui onde eu admito que eu odiei tentar instalar e fazer essa build funcionar. Simplesmente, toda vez que eu ligava o computador, dava esse erro. Isso é um bug nessa build, onde basicamente o computador que eu estava usando era potente demais para rodar o cabo 32.exe. Eu tive que usar outra máquina e outro emulador para fazer essa jossa funcionar. Eu fiquei até o dia seguinte para resolver isso, porque eu fiquei frustrado. Enquanto eu instalava essa build, eu já tava insano. Internet. Eu não aguento mais, só vai. Vamos lá. Hora da verdade. Opa! Caralho, velho. Finalmente, mano. Será? Ok. Será que vai? Não é possível, galerinha. Isso não tá acontecendo. Eu vou mandar pro Dário, cara. Indo para a área de trabalho, nós podemos ver que temos ícones novos, o Network e o meu computador. Abrindo o meu computador, a fonte usada e a barra da janela estão bem parecidos com a versão final. Olhando os programas, temos o WinPad. Tá, até agora tá de boa. WinPad? Que porra é essa, cara? Mano, o WinPad era o bagulho do Windows 3.1 pra tablet, cara. Então,
Eu não estava tão longe assim. Basicamente, o WinPad era para ser um sistema operacional baseado no Windows 3.1 que tinha uma interface própria para dispositivos touchscreen. E sim, isso é mais velho do que você pensa. O sistema em questão era esse aqui. Ele era bem simplório, porque bom, era 1993, e isso era uma versão alpha do software presente em um SDK. Aqui nessa build, eles portaram o WinPad para o Windows 95, provavelmente porque queriam tornar esse sistema meio modular, para funcionar tanto em PCs quanto em tablets dessa época. E sim, eu devo concordar que essa ideia parece estúpida, porque ela é. Inclusive o WinPad foi cancelado. Enfim, voltando para a build. Temos o Write, que me parece um notepad avançado, e o WritePad, que posteriormente viraria o WordPad. Eu tentei tocar o MIDI, porque esse PC tem o kit multimídia, mas... a desgraça do Windows só morreu! Morreu a porra do Windows! Ah, mano... Meu Deus, cara. Ah, Mano... Meu Deus. Calma aí. Parou. Tá não games, cara. Temos o painel sistema. E temos novos papéis de parede. Essa aqui é a build 81. Bom, infelizmente nós não temos nada de interessante em relação às telas de instalação, pois elas são basicamente a mesma coisa. Então, indo para a área de trabalho, nós podemos ver que os 3 botões na barra de tarefas foram substituídos por um único botão iniciar. Inclusive o menu iniciar está caminhando para ser a versão final. Temos agora o botão de fechar, que agora está do lado do botão de maximizar a janela, e tá assim até hoje no Windows 11. Nós temos algumas configurações da barra de tarefas, inclusive uma opção de reminimizar as janelas, mas ela não parece fazer nada. Nós temos 2 painéis de controle, porque um deles é um novo painel de controle. Anteriormente as configurações se chamavam apenas Controls. Inclusive o painel de controle agora tem um novo ícone. Temos uma nova aba, a de aparência, que permite que você personalize as cores e o tamanho dos itens no sistema. Na aba Sistema, nós temos um novo gerenciador de dispositivos, misturando as configurações avançadas do sistema com o painel sistema. Inclusive, nós podemos adicionar um novo hardware daqui. Indo desligar o computador, o aviso que diz que o sistema vai se desligar, agora diz que o Chicago vai se desligar, ao invés de dizer que o Windows vai se desligar. Essa aqui é a build 89E. E bom, pulando para a área de trabalho, porque não tem nada de interessante para mostrar no setup, o Windows começa a pedir para instalar um monte de drivers, que eu recusei, e nessa ocorreu algo engraçado. Eu comprei a placa-mãe. Caralho, mano. Olha a mensagem de erro que o cara me mete. Help! Bom, a primeira coisa que nós podemos ver é que a taskbar por algum motivo está em cima e não podemos mover ela para baixo. Esse é o design que a Microsoft experimentou, mas amém que ela não pôs essa ideia para frente. Temos uma animaçãozinha de quando você minimiza uma janela, e honestamente é bem legal. Aliás, por algum motivo a lixeira virou uma pasta e o meu computador tem um ícone novo. Isso acontece porque na build 89E a lixeira foi removida e só iria aparecer bem depois. Temos uma nova versão do Paint, e não é mais o Paintbrush. Temos um novo bagulho de acessibilidade. As configurações do mouse estão diferentes agora, e eu consegui mudar a acessibilidade. O diálogo de novo dispositivo foi alterado para parecer um guia, para ficar mais amigável. Indo para a build 116, indo para a tela de login, nós podemos ver que o wallpaper foi alterado para ser esse bem daqui, que é basicamente a versão atualizada daquele outro wallpaper das outras builds. O Windows Chicago me pediu para inserir um CD para ele poder instalar um driver. Eu fiz isso e o sistema travou e eu tive que reiniciar. Inacreditável. Reiniciando o PC, nós podemos ver que a tela de boot foi alterada para indicar que essa é uma beta 1 de maio de 94. Quase indo para a área de trabalho, o Windows abriu um aviso de que para usar o Windows nós usamos o botão iniciar e que os atalhos para todos os programas estarão na área de trabalho. Na área de trabalho temos um novo ícone, as notas de lançamento da beta do Chicago, que eu não li, porque preguiça. E além disso, a barra de tarefas está embaixo agora, quase chegando na área de trabalho final. Estamos chegando lá. Esqueci de mencionar porque eu sou um mocorongo, mas o Write e WritePad viraram WordPad, viraram um programa só.
Temos um novo demo, o Multithreaded Demo. Quando você abre, ele é o WinBase de 32 bits em multithread. E ele é basicamente aquele screensaver lá, esqueci o nome. Temos um novo gerenciador de fontes. Ele é meio parecido com aquele applet do Explorer para fontes que veio do Windows 7, mas bem primitivo. O painel da barra de tarefas foi alterado, inclusive incluindo configurações que estão prestes a serem adicionados. Essa é a build 189. E bom, logo de cara nós podemos ver que a tela de instalação foi alterada, lembrando a versão final dela. Inclusive, aqui o nome final foi decidido, e isso reflete na tela de boot. Na segunda fase da instalação, nós temos algo bem legal, a bandeirinha do Windows. É realmente uma bandeira. Indo para a área de trabalho, a tela de boas-vindas ao Windows 95 foi alterada. Inclusive nós temos um engraçado, o 95 tá em vermelho. Tome cuidado. A lixeira foi reintroduzida, dessa vez se chamando Wastebasket, novamente. Além disso, nós temos um novo ícone, o ambiente de rede, que do inglês, se a gente traduzir literalmente, fica a vizinhança da rede. Inclusive, ele tem um ícone diferente. A calculadora teve seu redesign, assim como o Impad também. O menu iniciar teve seu redesign. E sinceramente, ainda bem que ele não foi para a versão final. O meu computador agora mostra 3 ícones adicionais: fontes, painel de controle e impressoras. A aba de aparência foi levemente alterada, e as configurações do mouse foram alteradas também. O mesmo vale para o gerenciador de dispositivos. Indo para a build 222, vocês devem estar se perguntando por que eu estou instalando ela em alemão. Duas coisas: 1. Essa build não está disponível em inglês. E 2. Existe algo especial, exclusivo dessa build em alemão que eu gostaria de mencionar. Essa foi uma das primeiras builds a introduzir o Time Bomb, que para quem não sabe, é basicamente um mecanismo que inutiliza a build ao chegar numa certa data. Isso é para desencorajar as pessoas de ficarem naquela build beta e incentivar as pessoas a irem atrás da versão final do produto. Mas no meu caso, isso me atrapalhou um pouco. Eu só tenho uma pergunta para fazer: por que caralhos os Estados Unidos têm esse sistema de data? Enfim, instalando a build e chegando na área de trabalho, temos o que eu queria mostrar, um wallpaper exclusivo dessa build nesse idioma. Aparece uma mensagem que, olha, eu não sei falar alemão, então eu tive que usar o Google Translate para essa tradução, que diz o seguinte: essa primeira versão beta alemã do Windows 95 ainda não está totalmente traduzida. Obrigado pela sua compreensão, a equipe do Windows 95. E é isso basicamente. Indo para a build 410, podemos ver que a tela de boot foi alterada para ser essa bem daqui. Inclusive essa é uma mudança bem curiosa, já que na bandeira do Windows, as cores seguem até nas bordas da janelinha. Indo para a área de trabalho, o ícone do meu computador foi alterado para ser o da versão final. O menu inicial foi para o seu design final. E bom, a partir daqui, a maior parte das mudanças estão relacionadas à tela de boot do sistema. Ou isso, ou são refinamentos para dar uns toques finais no sistema operacional. Então eu vou ir por eles brevemente. Na build 411, a tela de boot é essa bem daqui, que eu acho bem cursed, mas ela já mostra a bandeira do Windows que todos nós conhecemos. Além disso, o botão inicial está um pouquinho diferente. Na build 470, a tela de boot já é a mesma que a gente já conhece, exceto que aqui ela diz qual é a fase de desenvolvimento que ela está. Além disso, o botão inicial voltou ao normal. Na build 708, eles por algum motivo voltaram com a outra tela de boot, mas aqui ela diz que é o lançamento beta. E finalmente, indo para 842, eles voltaram para a tela de boot final. E é isso. O que eu posso dizer sobre o Windows 95? Bom, ele foi basicamente importante para a família Windows, pois ele formou basicamente o esqueleto do design do sistema operacional, que todas as futuras versões do Windows iriam seguir, não você, o Windows 8. Enfim, o Windows 95 foi um grande sucesso. Apesar de alguns bugs, principalmente por ser um sistema muito antigo, muita gente tem nostalgia por ele, o que é surpreendente. E bom, é basicamente isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se cuidem.